Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos com a aula da disciplina de gestão em unidades de saúde e o tema da nossa aula hoje é comunicação como ferramenta de gestão. Bom, a comunicação, gente, foi feito alguns estudos, né? E um estudo recente mostrou que 76% das empresas, né, tem como o principal fracasso, né, falhas de comunicação. E segundo a pesquisa, bons projetos até surgem, mas seus idealizadores não sabem escrever, falar e se relacionar adequadamente com diferentes tipos de pessoa para convencê-las de que aquela é uma boa iniciativa, né, um bom projeto para a empresa. A pesquisa feita, né, que foi em 2012, ela aponta que a comunicação ela é como a principal habilidade necessária e é valorizada para gerenciar projetos nas organizações, né? E em gerenciamento de projetos, durante essa pesquisa se encontrou que 58,3% de citações nessa pesquisa foi a comunicação. Logo abaixo, né, do processo de gerenciamento, apareceu a liderança com 50% do sucesso, né? E a negociação com 41,5%. Então, assim, a comunicação, uma boa comunicação dentro da empresa, né, como habilidade necessária, equivale a 58,3%, né, só de citações e projetos da pesquisa, né, para você ter uma ideia como pode influenciar no sucesso de uma empresa ou de uma organização de saúde. Bom, a comunicação, né, segundo o nosso dicionário Aurélio, ela é um ato ou efeito de comunicar-se, processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos e ou sistemas convencionados, né, com vista ao bem entendimento das pessoas. Ferreira, em 2003, ele traz, né, que a comunicação é capaz de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, com vistas ao bom relacionamento entre pessoas. Bom, então a comunicação ela envolve esses elementos, né? O emissor e o receptor. E para que ocorra um processo comunicativo, o receptor ele deve emitir uma resposta ao emissor. Sendo assim, o enfermeiro faz os dois papéis, muitas vezes de emissor e receptor. Como assim, professora? Ele emite uma informação e ele espera que a pessoa tenha compreendido. E ele recebe o feedback do indivíduo, do seu grupo de trabalho, ou do usuário do serviço, ou do paciente ou cliente, ou de um membro da sua equipe, um colaborador, né? E ele, ao mesmo tempo que ele repassa essa comunicação, seja ela de forma escrita, de forma oral, ele recebe também, né, esse feedback. A comunicação ela pode ocorrer de várias formas, né? A comunicação verbal, que é a linguagem falada ou escrita, que é fortemente influenciada, né, pela nossa língua portuguesa. E aí a gente tem a comunicação escrita, a gente tem livros, cartazes, jornais, cartas, telegramas. Hoje a gente tem alguns recursos, né, digitais, como esses grupos de conversas digitais, a gente tem as redes sociais, né, assim. A gente tem a comunicação oral, né, que é uma comunicação dialogada entre duas pessoas. A gente tem o rádio, a TV, o telefone, né? A gente tem algumas dessas comunicações, algum desses meios, a gente se utiliza até mesmo no nosso processo de trabalho, né? Uma que é muito utilizada é essa daqui, ó. Diálogo entre duas pessoas, o telefonema, né? Que a gente usa muito livros de ocorrência, livros de sugestão de ideias, né?
A gente usa bastante e-mails também, né, que hoje é conhecido como correio eletrônico. E a gente tem, no processo de comunicação, a gente tem vários tipos de comunicação, principalmente dentro da área, né, da saúde. A gente tem a comunicação não verbal, que se refere à cinesia. Que a cinesia, professora, é um estudo mesmo da ciência, do comportamento, dos trejeitos do nosso corpo, né? Por que a cinesia? Porque, gente, cinesiologia é uma ciência que a gente estuda que faz com que a gente descubra o que? Origem, seção, inervação, movimentação dos nossos músculos. Então, quando a gente fala da comunicação não verbal, a gente vê muito o quê? Né? A gente vê bem aqui, ó, a aparência pessoal, a entonação, a expressão facial, né? Que a cinesia traz muito isso, a postura e a marcha, os gestos, os toques, as figuras, os objetos, né? Eu tenho um exemplo bem interessante que eu gosto até de citar um pouco nessa aula, que a gente vê muito a comunicação não verbal, às vezes, dos nossos usuários de serviço de saúde, ou nos nossos clientes, pacientes, né, assim. Muitas vezes o paciente chega ao meio-dia, né, no serviço de saúde, na região, né, que é a região que a gente se encontra na região Nordeste, a gente sabe que o clima é um clima quente, e o paciente chega de moletom dizendo que às vezes é um adolescente que é acompanhado pela pai, pela mãe, o responsável, e diz que não está sentindo nada, né? E aí, com aquele moletom em pleno meio-dia, né? E aí você vai colocar lá o termômetro, tá com uma febre, muitas vezes é uma febre importante, né? E às vezes você pede para esse adolescente deitar para você fazer um exame físico e quando você faz, né, algum tipo de você usar algum método propedêutico, palpação, né? E aí você vê a expressão dele de dor, que é a expressão facial, né, assim? Então, a comunicação verbal ela nos diz muita coisa, muita coisa. Quando nós trabalhamos em salas de observação de pacientes, que a gente percebe que o paciente está com uma aparência ou uma expressão facial diferente, com faces de dor, né, assim. Ou quando a gente trabalha supervisionando uma sala de administração de medicamentos, a gente tem sala só para isso, né? A gente tem usuários de serviço de saúde, pacientes que vão às vezes só 2, 3 vezes por semana naquele local, porque fazem uso de uma medicação especial, uma medicação de alto custo. E aí a gente percebe, né, na sala de medicação, quando você está fazendo a infusão, às vezes, da medicação, a faces de dor. Então, a comunicação não verbal, ela fala muito dentro da área da saúde. Né? Só que a gente tem algumas barreiras de comunicação. Né? Eu citei aqui algumas, mas a gente tem outras. Distração é uma barreira muito forte, né? A gente tem a falta, né, de capacidade de concentração que vem, né, logo com a distração. A limitação do emissor e do receptor. Às vezes o emissor ele tem uma dificuldade para emitir a mensagem, o receptor ele tem uma dificuldade para receber. A gente sabe que algumas populações têm um nível de analfabetismo muito grande, então tem dificuldade em receber essa mensagem. A influência de mecanismos inconscientes, né? Às vezes você tá com algum problema pessoal, algum problema de ordem emocional. Então, assim, a influencia muitas vezes em alguns mecanismos inconscientes. Às vezes a pessoa diz uma coisa para você, você balança a cabeça para a pessoa, mas passa um minuto, você não lembra nem o que a pessoa falou, porque você estava pensando no problema que você tem. Né? E aí eu deixei aqui até uma comunicaçãozinha, porque a gente vê muito no nosso ambiente de trabalho, que é muito conhecido como o telefone sem fio. E o telefone sem fio, gente, muitas vezes ele traz uma barreira de comunicação muito grande, às vezes até um problemão, né? Um problema grande para o serviço que a gente trabalha. E aí eu deixei, ó, né? O cara diz assim para o outro: você vai ser promovido, né? E aqui é o meio, o ruído, né? A gente tem um ruído nessa comunicação, que é uma barreira, que impede que essa mensagem chegue corretamente ao outro indivíduo. E ele diz assim: meu Deus, vou ser demitido.
né? Então, é totalmente diferente a mensagem que ele passou lá para o outro sujeito que estava do outro lado aqui, ó, da linha de comunicação. Tem outra figura que eu gosto bastante, né, quando eu estou lecionando essa aula, que é a forma como a gente emite a mensagem, né? Você vai ver que o pinguim mandando o outro nadar, e ele diz, dá uma ordem, né, imperativa, nada, nada, e o outro, o que foi, o que foi? E ele, nada, nada, e no final ele diz, burro, né? Na verdade, foi a forma como ele emitiu a mensagem, né? Então, existem muitas barreiras de comunicação. E a gente precisa estar atento a cada uma delas dentro do nosso serviço de saúde. Porque a comunicação, gente, ela tem funções importantes, né? Uma comunicação interna e participativa, né, como a gente está vendo aqui no slide, por meio de todo instrumental disponível. Então, a gente pode ter murais, caixas de sugestão, falei para vocês que a gente tem na enfermagem o livro de ocorrência, a gente tem os boletins da saúde, né, que são os boletins da vigilância epidemiológica, a gente tem os terminais de computador, intranet, usa rádios muitas vezes para se comunicar dentro de um serviço de saúde, trabalha teatro, né? A gente tem os grupos de teatro, que a gente trabalha muitas vezes com os pacientes da saúde mental, os pacientes transplantados, né? Tudo isso, gente, envolve o empregado nos assuntos da organização, né? Que é a organização empresarial da empresa, e nos fatos que estão ocorrendo no país e no mundo. Então, a gente precisa ficar atento, porque essa função da comunicação, ela vai ser extremamente importante dentro do nosso serviço de saúde. Para quê, professora? Para uma comunicação interna participativa. E ela também trabalha de maneira planejada, né? A comunicação, gente, a gente precisa planejar muitas vezes essa comunicação. Né? Por quê? Porque a comunicação interna ela pode trazer vários benefícios à organização. Como, por exemplo, favorecer informações sobre quê? Novos produtos, novas ações e projetos, incentivar o público interno, né? E desenvolver um clima favorável entre os funcionários, chefias e empresas. Né? Tem um exemplo bem interessante sobre essas melhorias, a gente pode colocar um livro de sugestões. Então, muitas vezes, aquilo que aconteceu lá no plantão noturno, né, às vezes não é nada, às vezes é uma pequena besteira, né, que a gente tem, que a gente acha que não vai influenciar no serviço, mas influencia. E como influencia? Às vezes, a pessoa de reposição de material, ela deixa todo o material lá contadinho para a equipe do serviço noturno, mas infelizmente, aquele material, às vezes, a gente precisa de mais para trabalhar. Então, a gente pode estar lá sugerindo, né, no livrinho de sugestões, pedindo que seja reposto um material a mais do que aquele, né, da margem de segurança, porque às vezes a gente, um material daquele, né, às vezes um instrumental pode cair no chão e vai contaminar aquele objeto instrumental. Então, a gente precisa realmente disso, né, porque isso beneficia, gente, a organização de trabalho. A comunicação em enfermagem, gente, ela tem todo um planejamento, né? A gente trabalha com assistência, essa assistência ela é comunicada, tanto pela linguagem escrita como a falada, né? A gente tem os registros de enfermagem, né? A gente tem evolução, a gente tem as anotações de enfermagem, né? Que são objetos de mensagem compartilhada por todos, né? O serviço de enfermagem é continuado 24 horas. Então, a gente não pode, de forma alguma, não deixar as informações que ocorreram num plantão de 12 horas do diurno sem o pessoal do plantão noturno saber o que aconteceu. Né? Então, o enfermeiro ele também tem como criar novas maneiras para comunicar também com o paciente. Às vezes a gente tem paciente que sofre, né, alguns problemas de saúde, como alguns problemas neurológicos que eles não conseguem se expressar. Então, nós temos que desenvolver frases curtas, respostas curtas, né, como, por exemplo, seu fulano, se eu estou assistindo alguma dor, aperte minha mão, né? Às vezes ele perdeu a habilidade para falar,
mas ele não perdeu a habilidade do toque, né? Então, a gente tem que desenvolver esses dispositivos para melhorar a comunicação entre o profissional de enfermagem e o paciente. A comunicação, ela mostra também uma interação, né, que favorece um cuidado personalizado, gente, onde não ocorre, né, um comportamento de autoridade, desrespeito por parte do enfermeiro em relação ao paciente. Então, se o paciente está me dando informação, eu preciso ouvir aquela informação e tentar me comunicar com ele da melhor forma possível, né? E isso, gente, como o nome da disciplina é gestão, eu, como enfermeiro gestor da minha unidade de saúde ou da minha unidade hospitalar, né, eu tenho que sensibilizar os meus profissionais para isso, para que ele possa desenvolver uma relação de respeito e não de desrespeito com o paciente. Todas as ações, né, de enfermagem, elas devem ser documentadas, né? Legalmente falando, a gente sabe que todas as informações devem ser documentadas. Não só, né, como fonte legal, mas o nosso próprio conselho, né, ele diz que é um dever a gente registrar, né, todas as nossas ações. E as ações, a gente se utiliza de vários instrumentos para poder registrar, né? Mas elas precisam ser o quê? Aqui no nosso segundo tópico, sistematizadas. A assistência, ela precisa ser sistematizada. E aí a gente vê lá dentro do processo de enfermagem que existe a sistematização da assistência de enfermagem. E ela é a primeira etapa, gente, de interação com o paciente, porque é onde a gente senta para conversar com ele, né? Essa conversa, ela tem que ser uma conversa de qualidade, né? A gente se utiliza, claro, de um referencial teórico para fazer isso, né? Assim, então existe que a gente chama nessa primeira conversa que é uma coleta de dados, que é uma entrevista mesmo que a gente faz com o nosso paciente. E todas as anotações, né? Elas vão ser lidas por toda a equipe, gente. Toda a equipe de saúde. E vão ser julgadas para que ocorra uma avaliação do paciente, né, de forma fidedigna. Então, tudo que você registra, tudo que você anota, tudo que você deixa lá documentado é uma fonte de investigação. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com um paciente que tem uma alergia? Ele relata muitas vezes à equipe de enfermagem quando vai fazer uso da medicação, mas ele se esquece de relatar aos outros profissionais, né? Às vezes o colega profissional médico, né? O colega profissional fisioterapeuta, ele esquece de relatar. Então, quando a gente registra, né, e fica lá o registro, não tem dúvida. A equipe, ela vai ler para saber se não tem algum objeto que possa impedir o cuidado de qualidade para aquele paciente. E aqui é um exemplo de registro, né? Registro que está ilegível. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse registro. Por quê, professora? Porque esse registro, gente, ele é um documento legal. E também, ele é um documento de quê? De investigação. A comunicação entre a equipe, né? Ela é importante, pois a gente tem muitas funções que se acumulam durante a nossa jornada de trabalho e que muitas vezes, né, acaba se não utilizando uma forma adequada de comunicação. A gente pode ver também que a nossa legislação, né, ela defende isso e ela também diz para a gente que tipo de comunicação a gente pode e a gente não pode fazer. O registro escrito é uma delas, né? E é necessário, né, que a gente tenha um conhecimento, né, do estilo, o conjunto de qualidades e expressões comunicativas das pessoas que vão interagir na equipe. Por quê, professora? Porque você não vai registrar de qualquer jeito, né? O registro ele precisa ser conduzido de uma forma adequada, porque nesse momento que outros profissionais estão lendo e fazendo um julgamento, ou investigando para melhorar o cuidado daquele paciente que a equipe está lá, né, assistindo, ele vai ter que entender o que você está falando. Então, existe uma comunicação correta para isso, né? Então, a gente
coloca o que o paciente refere do jeito que ele fala, né? Mas quando você vai registrar os seus achados clínicos, você coloca de que forma? Na linguagem que você aprendeu dentro das outras disciplinas, como por exemplo, semiologia, não é assim? A comunicação entre o enfermeiro e o cliente, né, ou o paciente, ou a família, ou o usuário, né, do serviço, né, é assistência de enfermagem, principalmente em procedimentos que causam medo, ansiedade, né? A comunicação ela precisa ser eficaz. Então, quando se vai iniciar algum procedimento, a administração de medicação, né? Por exemplo, a gente tem que comunicar ao paciente. Né? Quando ele chega para ser internado, a gente vai iniciar todo o nosso processo do cuidado de enfermagem, a gente tem que perguntar para ele, né? O senhor sabe o que o senhor tem? O médico já falou para o senhor o que aconteceu? Ele precisa saber o que está acontecendo. Então, a comunicação, ela deve se voltar também para o autorrespeito também do enfermeiro e do cliente, procurando manter o quê? Uma ausência de julgamentos. Então, assim, aquele paciente que está ali, gente, ele não pediu para adoecer, muitas vezes. Aquele paciente que está lá no leito, ele não está lá para ser julgado, ele está lá para ser cuidado. Porque nós, como profissionais de enfermagem, nós cuidamos. A nossa mão de obra é um cuidado. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de se comunicar, porque a gente está vendendo o nosso produto, que é o cuidado. E aí a gente tem, né, a gestão da comunicação. Eu deixei esse slide aqui para a gente ler com calma e prestar atenção, né? Como é realmente essa gestão da comunicação? Comunicação é tornar comum uma ideia ou uma atitude. Um bom roteiro de construção de uma estratégia, né, de comunicação, ele passa pelo quê, professora? Pela identificação da audiência-alvo, que é o público-alvo, pela determinação dos objetivos de comunicação, pela preparação da mensagem, pela decisão sobre os canais de comunicação. Isso é muito importante, gente. Deem uma olhadinha na legislação de enfermagem, né? Porque em 2017 saiu a nova prerrogativa, então deem uma olhada, ele fala sobre comunicação. A decisão sobre o composto da comunicação, o que é que vai compor, gente, aquela comunicação. Aquela comunicação que você está fazendo, ela precisa ser administrada e coordenada, né, dentro de um processo global de comunicação e marketing, porque você está vendendo o seu produto, que é o cuidado. E toda a medição dos resultados. Né? Não é porque você criou um bom instrumento de comunicação lá no seu serviço para gerir, que aquele instrumento não vai ser medido e avaliado e, né, vai ser dito e mostrado quais são os resultados. Se ele foi um instrumento viável ou se ele não foi um instrumento que não foi viável. Então, todos os processos que você desenvolve dentro da instituição de saúde, você precisa avaliar e medir os resultados para que você tenha sucesso, né, dentro daquele instrumento que você criou. Bom, pessoal, a nossa aula ela se encerra por aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar e-mail, tá? Se comunicar comigo, que eu terei prazer em atendê-los.